Muito bem, pessoal, feliz terça-feira. E sim, parece que nosso chefe bebê está incomodando vocês. Quero dizer, esse cara está completamente fora de controle. E agora tem uma treta de verdade rolando. E eu estou meio animado com essa rivalidade surgindo entre ele e Donald Trump. Eu não via uma treta tão grande assim desde Tupac versus Biggie. E ainda por cima, fiquei surpreso ao saber que há uma espécie de recompensa simbólica pela minha cabeça. Aparentemente, influenciadores, mesmo os pequenos micro-influenciadores, estão ganhando até $1.000 para fazer vídeos contra Candace e contra Tucker Carlson. E também, influenciadores maiores estão ganhando ainda mais do que isso. Fico me perguntando quem poderia estar pagando para eles. Bem, eu estou disposta a pagar para descobrir. Então, bem-vindos de volta ao Candace. Saímos do podcast ontem e estou me sentindo bem. Tivemos um programa enorme ontem e quase imediatamente saiu a notícia de um cessar-fogo total entre Israel e Irã. Porque soubemos dessa informação, aparentemente porque Trump conseguiu intermediar a paz, ele vai ao Truth Social e anuncia isso. Ele diz: "Parabéns a todos, foi totalmente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total." E então ele coloca, entre aspas, de forma um tanto misteriosa: "E aproximadamente 6 horas a partir de agora, quando Israel e Irã tiverem encerrado e completado suas missões finais em andamento por 12 horas, momento em que a guerra será considerada oficialmente encerrada, o Irã iniciará o cessar-fogo, e após a 12ª hora, Israel iniciará o cessar-fogo. E após a 24ª hora, o fim oficial da Guerra dos 12 Dias será saudado pelo mundo. Durante cada cessar-fogo, o outro lado permanecerá pacífico e respeitoso, partindo do princípio de que tudo funcionará como deve, o que de fato acontecerá. Gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a resistência, coragem e inteligência para encerrar o que deve ser chamado de Guerra dos 12 Dias. Esta é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, mas não aconteceu e nunca acontecerá. Deus abençoe Israel." Claro, Israel em primeiro lugar, Deus abençoe o Irã, Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe os Estados Unidos da América e Deus abençoe o mundo. Assinado: Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos. E ele postou isso às 17 horas e 2 minutos. Quero dizer, literalmente quase no momento em que terminamos esta transmissão. E sim, sabe, antes de tudo eu vou dizer que quando vi aquilo, quando estava olhando só a explicação de como tudo ia acontecer, tipo, o Irã ia parar de atirar primeiro e depois Israel ia parar de atirar primeiro, eu pensei comigo mesmo: ok, alguém está pregando uma peça aqui, certo? Se você vai fazer um cessar-fogo, você simplesmente diz: "Ei, todo mundo, parem de atirar às 17 horas no horário do leste. Se alguém atirar além disso, você está acabado." Certo? Mas em vez disso, parece que Israel meio que concordou, mas eles têm que parar primeiro, o que é incrível, porque Israel começou essa guerra e então o Irã disse: "Vamos capitular." Certo, ótimo. Então ele anuncia que o cessar-fogo contra a verdade social está em vigor. Isso é por volta de meia-noite, então à meia-noite o marechal já está em vigor. Por favor, não o viole. Assinado novamente Donald J. Trump, o presidente. E como eu disse, eu estava me sentindo um pouco desconfiado. Muita coisa pareceu imediatamente suspeita. Eu fico pensando, será que estou ficando cínico ou tudo isso é tão óbvio que é só teatro e já sabemos para onde isso vai? E tipo, vamos lá, é Israel. Eles escutam alguém? E outra coisa que me fez reconhecer o quão talvez fingir ser gay era tudo isso foi J.D. Vance. Assim que Trump disse isso, ele estava pronto para uma entrevista pessoal com a Fox News. Literalmente, ele decidiu viajar para o estúdio e sentar-se em DC, em frente a Brett BH, para discutir esta peça histórica. Quero que você ouça e me diga se reconhece o que há de errado nisso. Há poucos segundos, o presidente foi ao Truth Social e digitou isso. Foi totalmente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total. Cessar-fogo total e completo é o que ele digitou? Sim. O que isso significa? Como isso aconteceu? Qual é o desenvolvimento? Bem, na verdade estávamos trabalhando nisso quando deixei a Casa Branca para vir para cá. Então é uma boa notícia que o presidente conseguiu concluir isso. Acho que o que isso significa, Brad, é bastante simples. Primeiro de tudo, o presidente, sem querer zicar, sem uma única baixa americana, obliterou o programa nuclear iraniano. Agora estamos em um lugar onde não estávamos há uma semana. Uma semana atrás, o Irã estava muito perto de ter uma arma nuclear. Agora, o Irã é incapaz de construir uma arma nuclear com o equipamento que possui porque nós o destruímos.
Então isso é algo muito, muito grande. Agora, o que isso significa, eu acho, é que precisamos conversar com o Irã e, claro, com Israel sobre o que o futuro reserva. Porque, embora tenhamos obliterado o programa nuclear iraniano, nossa esperança e nossa expectativa é que eles não tentem reconstruir esse programa. E eu acho que é isso que o presidente está realmente tentando descobrir aqui. Construir um acordo de longo prazo para que possamos ter paz na região, onde nossos aliados regionais e, claro, o povo americano, mais importante ainda, possam estar seguros, mas também garantir que a destruição do programa nuclear iraniano, que já aconteceu, não seja algo que eles tentem reconstruir. Ok, então a minha expressão enquanto eu assistia aquilo era, ironicamente, a mesma do J.D. Vance. Lembra como o agora na moda meme de J.D. Vance? Tipo, eu não sei sobre esse e vou te dizer o que me fez perceber que estava errado sobre isso é que é J. Avanço. Ele é o vice-presidente dos Estados Unidos e ainda assim o estão enviando para viajar ao estúdio da Fox News para poder sentar e comunicar algo ao povo americano de que isso definitivamente acabou. E ele está lá segundos depois de Trump liberar essa mensagem social da verdade. Ok, então instantaneamente eu sinto que na verdade eles estão em pânico. Certo? Porque você poderia passar isso adiante? Quero dizer, você tem secretários de imprensa que tem secretários de imprensa, você tem secretários adjuntos de imprensa, você poderia ter qualquer outra pessoa da administração, sendo a pessoa que precisa correr até a Fox News e entregar essa mensagem ao povo e convencer as pessoas de que isso é real. Por que você está enviando o vice-presidente Vance? Por que você iria querer que ele perdesse tempo fazendo isso? Ele é vice-presidente dos Estados Unidos. E você nos disse há 2 semanas que o Irã estava prestes a matá-lo, certo? Talvez 1 semana atrás o Irã fosse uma ameaça viável. Então, por favor, vamos manter a J.D. Vance segura. Não vamos deixá-lo viajar para o estúdio da Fox News quando há essa ameaça totalmente viável e crível contra você. INS de tal forma que agora temos que viajar para o exterior nesses bombardeiros para destruir as instalações nucleares no Irã. Certo. De qualquer forma, é assim que meu cérebro funciona. Mas eu sou. O que eu sei? As pessoas adoraram. Era apenas carne vermelha sendo jogada para a multidão. Ah, e nós dissemos que ele iria intermediar. Eram apenas 40 baús. Eram 40 baús. Que vergonha você ter acreditado que Trump poderia estabelecer a paz, intermediar a paz entre Israel e o Irã. E eles meio que tentam condenar as pessoas que pediram paz e também reconhecer o histórico de Israel com a paz, que é o de nunca ter paz. Eles nunca têm paz. Eles não estão interessados em paz. E eles deixam isso muito claro. Então vou te dar 2 exemplos de pessoas que simplesmente dizem na en bubu. Primeiro, Avi Yemeni é um israelense de primeira ordem. Ele escreve: zombem de todos aqueles que se posicionaram contra Trump por ódio cego a Israel, gritando sobre a Terceira Guerra Mundial enquanto ele a impedia. Nunca deixe que eles ou a internet esqueçam que escolheram o lado errado da história. Isso é tipo, sabe, os verdadeiros caras do MAGA. Você sabe, as pessoas que lutaram contra Trump a cada segundo do dia? E agora que a guerra está se formando, eles estão muito felizes porque eu não sofro desse desejo de ser querido. Eu realmente não sofro mesmo. Eu imediatamente apenas tuitei, no meio de todos esses tweets que criticavam pessoas anti-guerra, dizendo que não era uma boa ideia se envolver com Israel de novo. Que algo não cheirava bem, que obviamente isso foi idiota. E a pista mais óbvia de que não seria tão simples é o fato de Bibi Netanyahu estar envolvido. Ok? Esta é a Bibi, Red e Yahoo. Só para colocar em perspectiva para você, quem ignora as Nações Unidas, quem ignora os tribunais penais internacionais, o Tribunal Penal Internacional que a América segue. Quero dizer, tudo isso é a ONU. Ai, meu Deus, depois da Segunda Guerra Mundial, precisamos estabelecer a ONU, o TPI, todos esses tribunais, porque precisamos garantir que um genocídio nunca mais aconteça. E então, quando eles fazem seu trabalho e o TPI vem a público e diz, olha, Israel está cometendo um genocídio e nós não concordamos com isso e estamos pedindo a prisão de Bibi Netanyahu como um mandado de prisão internacional. O que é que a América fez? Ah, é incrível o que fizemos. Como dissemos, precisamos deste tribunal para evitar o genocídio. Quando eles fazem seu trabalho, o governo dos Estados Unidos imediatamente se apressa e vota para sancionar o governo internacional, o órgão governamental, o órgão intergovernamental que ajudamos a criar. Literalmente. Olha isso. Reuters, Câmara dos EUA vota para sancionar Tribunal Penal Internacional sobre Israel. Ok? Você está em apuros por fazer seu trabalho? Então, do meu ponto de vista honesto, sabendo como eu sabia que isso não iria dar certo, não tenho certeza se a culpa é de Bibi Netanyahu. Tipo, por que ele ouviria agora? Tipo, você é o BBN Netanyahu e é tão grande, tão mau e tão gangster que está cometendo um holocausto em plena luz do dia.
E as pessoas nos Estados Unidos estão correndo para te defender, para aprovar regras e dizer, sabe o quê? Ok, eu sei que estabelecemos isso porque o Holocausto foi ruim. Mas, tipo, agora é bom. Está tudo certo se o bebê fizer. Tipo, o que você vai fazer? Isso é uma criança mimada, certo? Uma criança que nunca ouviu um não. Imagina os Estados Unidos, nós somos a mãe dele, ok? Somos a mãe dele que nunca diz não pra ele. Apoiamos ele. Essa é aquela mãe tóxica que quando o filho tira uma nota ruim, diz que a culpa não é dele. E ela simplesmente chega e começa a gritar com os professores, certo? O garoto é suspenso porque entrou em briga pela 10ª vez no ano. E ela diz, sabe, os professores são só antissemitas, obviamente. O garoto é preso dirigindo bêbado, mata 10 pessoas. A mamãe sentada no tribunal dizendo, não, meu bebê não fez nada. Não, o sistema está armado contra o bebê. Meu lindo bebê não fez nada. Ok, é isso que os Estados Unidos são para Israel. Só quero deixar bem claro, eles não podem errar. Corremos para defendê-los. Você venceu. O mundo inteiro diz, não, olha, seu filho acabou de matar 10 pessoas em um acidente de carro. Nós respondemos, não. Então sim, não tenho certeza se o fato de o bebê não ouvir ninguém é culpa dele. Porque aí, a mãe não pode simplesmente inverter a posição e dar uma volta de 180 graus e dizer, ei, não, na verdade, o que você está fazendo aqui é errado e queremos que você pare de bombardear as pessoas. É tipo, o quê? Eu tenho feito tudo o que quero a vida toda, mãe. Tô tipo, velho, agora. Literalmente, quer dizer, o bebê está por aí há muito tempo apenas dizendo aos Estados Unidos o que fazer. E sim, isso provavelmente cria algum tipo de psicopatologia, mas você sabe, eu não. Quem sou eu? Eu não sou Jordan Peterson. Não posso lhe dizer com certeza, mas eu diria que cometer um genocídio em plena luz do dia e ter a imprensa ocidental defendendo você provavelmente o torna um pouco arrogante. Então, outra coisa que pra mim deixou óbvio que isso não ia durar nem 5 minutos, e eu estava errado, aliás, durou 2 horas inteiras, foi o fato evidente de que Bibi Netanyahu aparentemente instruiu seu gabinete a não falar publicamente sobre o cessar-fogo. Então, o Trump colocou o J.D. Vance para fazer absolutamente tudo. O vice-presidente dos Estados Unidos, tipo, acabou, já era. E todo mundo tuitando vitória. A paz no Oriente Médio acabou para sempre. E enquanto isso, Bibi Netanyahu. Nosso gangster, nossa criança mimada, fica sentado por aí, sem dizer nada. Nós não fazemos isso. Eles não disseram nada. Eles ficaram quietos. Não me importo. Eles não adoraram os tweets que eles perseguem? Eles também são mesquinhos. Eles irão atrás de Bella Hadid. Eles estão quietos em relação ao cessar-fogo? Ok. E sim, achei isso interessante. Então fui em frente e tuitei isso. Eu adoçei. Odeio ser cínico aqui, pessoal, mas Bibi Netanyahu pediu uma mudança de regime. E isso significa que, de uma forma ou de outra, haverá uma mudança de regime. Certo, talvez seguir o caminho da Revolução Colorida ou, entre aspas, o Irã violou o cessar-fogo. Mas bebê não faz paz. Tô dizendo, olha, ele vai simplesmente dizer que o Irã violou o cessar-fogo e então eu completei com você pode gritar nos comentários, mas não se esqueça de salvar esse tweet ao mesmo tempo. Então eu postei isso, as pessoas começaram a gritar nos comentários, você só odeia Israel. Meu Deus, você só odeia Israel. Não, eu só prestei atenção ao histórico do Bibi Netanyahu e ele já fez isso milhares de vezes, faz todo esse cessar-fogo e depois acusa o outro lado de violá-lo. E sempre o outro lado diz, não, nós não violamos, ele que violou. E aí fica tudo naquela névoa da guerra e você tem que escolher de que lado acredita. De qualquer forma, vocês não vão acreditar no que aconteceu depois. Provavelmente vocês já sabem, mas sim, apenas algumas horas depois, enquanto a maior parte dos Estados Unidos estava dormindo. E essa é a parte discretamente super desrespeitosa. É como se eles tivessem esperado pelo Trump, tipo, o Trump anuncia o cessar-fogo à meia-noite e eu só estava acordado porque tenho um bebê pequeno. E Israel magicamente afirma que o Irã, que aliás ainda nega ter feito isso, violou o cessar-fogo. E claro, como eu disse, eles não podiam esperar até de manhã nos Estados Unidos, que estava a talvez 2 horas de distância, tudo isso acontecendo por volta das 2h30 da manhã. Eles não podiam esperar o Trump acordar e responder. Eles imediatamente colocaram os caças no ar para responder ao Irã com mais bombardeios. O Twitter das Forças de Defesa de Israel está funcionando de novo, e eles estão reconhecendo que, enquanto vocês estão dormindo, América. E o Trump tweetou isso, 3 horas atrás. Mas, a gente tem que colocar nossos aviões no ar e responder. Então esse é o tweet das Forças de Defesa de Israel. Eles escrevem, à luz da grave violação do cessar-fogo cometida pelo regime iraniano, responderemos com força, assinado pelo chefe do Estado-Maior-Geral. E sim, isso é às 3h26 da manhã, no nosso horário, leste dos Estados Unidos. E o Trump acorda talvez 1 hora depois e está absolutamente furioso. Ele está furioso.
E eu quero deixar claro, isso não é o Trump atuando, ok? Ele está realmente chateado, e ele é específico e claro ao dizer que está chateado com Israel porque sabe que são eles que estão mexendo com ele. Ele sabe que o que o bebê está fazendo agora é simplesmente desrespeitoso. No mundo do rap, você sabe, os rappers usam essas correntes. Eu não sei, elas só têm muito bling bling bling, sabe? A única coisa que é considerada a pior que você pode fazer a um rapper, que basicamente significa que ele tem que te matar. Eu não sei por quê, mas isso é algo real no mundo dos gangsters. Se você puxar a corrente deles, simplesmente arrancar o bling bling, isso significa que é hora de guerra. E é basicamente isso que o bebê está fazendo com Trump, deixando-o twittar isso e algumas horas depois, fazendo-o parecer um completo idiota. Ele está só brincando, ok? Trump está bravo. Ele acorda, leva a verdade para o social e escreve isso. Israel, não jogue essas bombas. Se você fizer isso como uma violação grave, traga seus pilotos para casa agora. É como se ele fosse eu falando com meus filhos pequenos agora. Porque ele percebe que fomos longe demais e que nosso filho é muito mimado e está fazendo o que quer com o nosso dinheiro. Tipo, ele nem seria capaz de fazer nada disso. Ele nem conseguiria dirigir bêbado se não comprássemos o carro para ele. E obviamente eu sabia que Israel faria o que quisesse. Então Trump segue com esta mensagem. Ele diz que Israel não vai atacar o Irã. Todos os aviões vão dar meia volta e retornar para casa, fazendo um aceno amigável para o Irã. Ninguém vai se machucar. O cessar-fogo está em vigor. Obrigado pela sua atenção a este assunto. Sim, ele envia essa mensagem. E então, imediatamente depois disso, Israel de fato bombardeou. Eles lançaram uma bomba, ok. E de forma até engraçada, chamaram isso de ataque simbólico. Eles lançaram bombas em Teherã, apesar de terem recebido aquela comunicação de Donald Trump para não fazerem isso, porque precisavam enviar uma mensagem simbólica. E eles disseram, isso é tudo o que vamos fazer. Só precisávamos, você sabe, enviar uma mensagem simbólica. E Trump fica furioso. E é nesse momento que ele solta um palavrão sobre Israel, porque percebe que eles estão fazendo ele parecer ridículo. Isso foi o que ele disse aos repórteres a caminho do helicóptero pela manhã. Ouça. Diz que o Irã violou o acordo de paz e o acordo de cessar-fogo. Você acredita que o Irã ainda está a caminho da paz? Eles violaram, mas Israel também violou. A questão é, Israel comprometido? Israel. Assim que fizemos o acordo, eles saíram e jogaram uma carga de bombas como nunca vi antes. A maior carga que já vimos. Não estou feliz com Israel. Sabe, quando eu digo, ok, agora vocês têm 12 horas, vocês não saem na primeira hora e simplesmente jogam tudo o que tem sobre eles. Então não estou feliz com eles. Também não estou feliz com o Irã. Mas eu realmente fico insatisfeito se Israel saiu hoje de manhã por causa daquele foguete que não caiu, que foi disparado talvez por engano, que não caiu. Não estou feliz com isso. Sabe o que aconteceu? Basicamente temos dois países que estão lutando há tanto tempo e com tanta intensidade que já não sabem mais o que estão fazendo. Você entende isso? Quero dizer, não vou mentir. Eu adoro essa energia. Fico feliz que ele esteja realmente irritado, porque tem sido humilhante assistir a isso. Tem sido humilhante como eleitor de Trump ver o Netanyahu humilhar Trump e sua base de eleitores. A base de eleitores agora está dividida por causa das ações dele aqui, e acho que neste momento Trump está percebendo que está em uma competição de macho alfa, porque como ele disse mesmo quando anunciou o primeiro cessar-fogo, Israel então bombardeou o Irã. Quer dizer, estamos lançando bombas pesadas, tipo, ha, ha, ha! Ainda temos algumas horas aqui. Nós vamos destruir você. Você não pode fazer nada. Então eles violaram instantaneamente e dizem, bem, esse foguete obscuro que Israel está alegando que não lançou. Aliás, por que você faria isso se nem vai acertar nada? Por que mandaria só um? Como eles alegam que não fizeram e, de repente, já estão de volta aos seus aviões enquanto Trump está dormindo. Isso é desrespeitoso, certo? Isso é completamente desrespeitoso. E acho que Trump está percebendo isso agora. E ele também parece estar percebendo. E acho que isso foi para enviar um recado ao Bi, voltando atrás em sua mensagem anterior de que apoiaria uma mudança de regime no Irã. Veja o que ele disse hoje quando foi questionado sobre uma mudança de regime no Irã. Você quer ver uma mudança de regime no Irã? Não. Se acontecesse, aconteceu. Mas não, eu não quero isso. Eu gostaria de ver tudo se acalmar o mais rápido possível. Mudança de regime traz caos e, idealmente, não queremos ver tanto caos assim. Então vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Você sabe, os iranianos são ótimos negociadores, ótimos empresários e eles têm muito petróleo. Eles deveriam ficar bem. Eles deveriam conseguir se reconstruir e fazer um bom trabalho. Eles nunca vão ter armas nucleares, mas fora isso devem fazer um ótimo trabalho.
Ele está até elogiando o Irã aqui. E eu acho que isso é porque ele sabe que o Bibi vai ver isso e ele está chateado, está bravo, e ele deveria estar bravo porque Bibi Netanyahu não respeita ninguém. Ele nunca respeitou ninguém. E eu quero deixar isso claro. Essa tem sido a mensagem consistente dos sionistas desde, de fato, o primeiro lobby sionista. Quero dizer, eles simplesmente não escutam e dizem abertamente coisas psicopatas em seu governo. Estou falando sobre o governo de Israel, os comentários que eles fizeram sobre o genocídio palestino. Eles não se importam porque, como eu disse, não há consequências para nada. Quando você pode ser defendido e tem pessoas se esforçando para te defender. Quando você está cometendo crimes assassinos, qual é o seu incentivo para parar? Deve ser uma sensação de euforia para você matar pessoas em certo ponto. É isso que acontece quando você recompensa um Estado terrorista. E eles já foram abertos no passado, até mesmo em suas publicações como você. Muita história está sendo intencionalmente enterrada. E eu realmente incentivo as pessoas a voltarem e aprenderem sobre o lobby sionista inicial. Quero dizer, volte tudo até pouco antes da virada do século XX para aprender quem tem impulsionado esses objetivos em nome dos sionistas que um dia acordaram e decidiram, como um movimento político, que precisavam de um Estado ali. Theodore Herzl não era religioso, o que torna ainda mais engraçado o fato de as pessoas acharem que é seu dever bíblico defender o Estado moderno de Israel. Quando o Estado moderno de Israel estava sendo estabelecido, eles não faziam nenhum argumento bíblico. E eu queria até mostrar isso para vocês, porque imaginem quem você precisa ser para não ter medo algum como editor. Isso é de 2012. Essa pessoa que é sionista e que foi editora do Jewish Times escreveu abertamente que, se não conseguirmos o que queremos, assassinaremos um presidente. Isso é real, ok? Isso é real. Isso foi publicado e você tem esse guia, e eu tenho que colocar o nome dele aqui. Então você poderia voltar primeiro para a tomada mais ampla? Qual que é o nome dele aqui? É Andrew Adler. Andrew Adler, que é literalmente o editor do Jewish Times em Atlanta, escreve algo como: Ei, o que faremos se Barack Obama não nos der o que queremos? E ele dá 3 coisas que eles poderiam fazer e diz 3 coisas que poderíamos dar sinal verde para os agentes do Mossad baseados nos Irazi UA. Com licença, por que temos o Mossad baseado nos Irazi UA? Certo, agentes do Mossad baseados nos EUA, para eliminar um presidente considerado hostil a Israel, de modo que o atual vice-presidente assuma seu lugar e dite de forma autoritária que a política dos Estados Unidos inclua ajudar o Estado judeu a obliterar seus inimigos. É engraçado, isso é loucura, mas isso realmente já aconteceu uma vez. Houve um presidente que não era amigável a Israel e seus interesses, e então ele meio que foi retirado, e a pessoa que estava abaixo dele era incrivelmente favorável ao Estado de Israel. O nome dele era Lyndon Baines Johnson. Enfim, voltando ao artigo. Estou me desviando. O texto continua e diz: sim, você leu o número 3 corretamente. Ordenar um atentado contra um presidente para preservar a existência de Israel. Pense sobre isso. Se eu já pensei nesse tipo de cenário à la Tom Clancy, você não acha que essa ideia quase inimaginável já foi discutida nos círculos mais internos de Israel? Outra forma de colocar o ponto 3 em perspectiva é mais ou menos assim. Até onde você iria para salvar uma nação composta por 7 milhões de vidas, sejam judeus, cristãos ou árabes? Você precisa acreditar, como eu acredito, que todas as opções estão sobre a mesa. Tendo isso em mente. Bem, isso reforça ainda mais. Com isso em mente, eu pergunto novamente a você, primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o que você faria? Como, por exemplo, pedir abertamente para que ele assassine um presidente caso ele não faça o que querem? Isso meio que, na minha opinião, ilustra claramente por que existe tanto medo em relação a Israel no mundo político e no mundo social. As pessoas não querem se manifestar e dizer nada porque eles não estão brincando. Eles vão arruinar a sua maldita vida. Ok, eu vivi isso no ano passado. Talvez eu ache que Israel está fazendo algo errado. Nós vamos atrás do seu emprego, vamos atrás das suas finanças, vamos atrás daquela turnê na Austrália. Você não vai conseguir se mover. Candace, você nem pode ir para a Austrália porque nós estamos comandando lá. Sim, foi o lobby sionista da Austrália que fez isso porque, meu Deus, que horror. Quem? Você não pode mais ter uma plataforma se posicionar contra nós. Então é isso, pessoal. Esse tem sido meio que um tema recorrente. E, aliás, aquele editor, você vai gostar de saber que o serviço secreto investigou ele, mas obviamente nada aconteceu porque você pode simplesmente publicar essas coisas e não esperar que haja consequências. Quando você faz uma ameaça velada à vida de um presidente e meio que já fez isso antes. Agora mesmo, Marjorie Taylor Greene, aliás, está sendo criticada porque ela acabou de tweetar. Skylar, acho que você pode mostrar isso ao vivo. Mas, ela acabou de tweetar que Israel matou JFK. E estão dizendo, ela enlouqueceu. Não, isso não aconteceu.
isso? Quer dizer, ele estava em conflito com o primeiro-ministro de Israel e ele queria que a AAC se registrasse sob a Lei Farará como uma agência estrangeira para que pudéssemos ver que dinheiro eles estavam trazendo para os Estados Unidos para a influência. E então, mas foi simplesmente conveniente para Israel que JFK tenha sido assassinado. Foi simplesmente conveniente, pessoal. Totalmente conveniente. Foi conveniente para Israel, aliás, quando as torres caíram. E todo mundo que fala sobre aqueles israelenses dançantes é só teórico da conspiração maluco. O que você faria? O que o bebê Netanyahu deveria fazer? Sim, esses são os tipos de cenários que passam pela cabeça das pessoas. E ainda por cima tem um esquema de chantagem, cujos arquivos do Jeffrey Epstein a gente nunca vai ver e eles têm DC sob controle. E assim você sempre sabe quem realmente não está subordinado a eles porque quem está sendo mais atacado. E tem sido insano ver, nos últimos meses, os ataques que estão sendo direcionados a mim, ao Tucker Carlson, ao Ian Carroll e ao Dave Smith, que é judeu e simplesmente tem consciência como qualquer outra pessoa. E não é a ADL que está por trás de muita coisa disso. Lembre-se que eles tentaram financiar o relatório Jordan Peterson. Foi financiado pela ADL, no fim das contas, o relatório Christ is King, pessoas que Cristo é rei radicais. Não, nós só não somos controlados pelo lobby sionista. E nós não vamos parar de dizer que Cristo é rei. Agora, qualquer um que não é controlado por sionistas está sendo chamado de radical. E agora eles passaram a fingir que somos financiados pelo Qatar. Eu já disse 1000 vezes para vocês, eu não sou financiada por nenhuma entidade estrangeira. Mão na Bíblia, eu nunca faria isso. Quer dizer, isso é absolutamente ridículo. Mas agora as pessoas estão alegando isso. E o porta-voz da ADL, Jonathan Greenblatt, estava na MSNBC esta manhã novamente citando a mim e Tucker Carlson. E isso fica ainda melhor. Steve Bannon. Eles estão dizendo que Steve Bannon agora faz parte do woke, certo? Ouça. E eu tenho uma pergunta. Sendo eu mesmo judeu, muito envolvido com o judaísmo reformista, frequento a sinagoga e sou comprometido com o judaísmo. Existe espaço para criticar Netanyahu sem criticar os outros judeus? Existe esse espaço? Ela está tão assustada. Gostaria de saber se pode falar sobre isso, porque acho que é algo real. Não sei se Netanyahu tem o apoio de muitos israelenses, pois vemos que muitos talvez não estejam tão satisfeitos com algumas de suas atitudes. Poderia falar sobre isso? É um verdadeiro descompasso que muitos de nós sentimos. Então vamos lá, há coisas para destrinchar. Antes de tudo, não sou especialista em política israelense. Sei que os índices de aprovação dele estavam baixos antes e imediatamente após o 7 de outubro. Mas pelo que entendo, Molly, eles estão bem altos agora. Israelenses de ambos os lados do espectro, pessoas como Ehud Barak, que não é fã do Bibi, ou Ehud Olmert, também não fã do Bibi, disseram claramente, e até mesmo a forma como ele está conduzindo a guerra em Gaza, que precisávamos lidar com o Irã, e eles estão reconhecendo isso. Então vejo que o público israelense está muito positivo em relação a essa última rodada, porque o Irã continua dizendo que Israel é um câncer, Israel é um tumor. Nós queremos destruí-lo. Agora, dito isso, há muito espaço para criticar as políticas do governo israelense, a forma como estão conduzindo a guerra em Gaza, a maneira como o primeiro-ministro impulsionou a reforma judicial. Existem muitas formas de criticar o Estado de Israel sem demonizar os israelenses. Sim, é possível questionar as políticas do país sem deslegitimá-lo ou questionar sua existência. Veja, a ADL faz isso. Muitos judeus americanos fazem isso. Mas neste momento, né, o que realmente me interessa é como as franjas gostam dos woke, certo? Aí está. Os Carlsons, os Steve Bannons, os Candace Owens e o tipo de esquerda radical, os Hassan Pikers e pessoas como Mehdi Hassan. Infelizmente, Max Blumenthal tem fomentado o antissemitismo, culpando os judeus, os sionistas ou os neoconservadores por essa guerra. E eu acho esse tipo de antissemitismo clássico muito preocupante. É realmente preocupante. Sabe, vai ser preocupante quando as pessoas realmente aprenderem sobre a história da ADL e como ela foi financiada. Começou com gangues que andavam por aí ameaçando pessoas. E, obviamente, ao aprender isso, percebe-se que tudo o que você precisa fazer é dar um nome a algo. E ninguém pode olhar para o que você está realmente fazendo. Sim, eu conheço a história da ADL, vocês na verdade são bandidos, é isso que vocês são. E vocês são mercadores de difamação, é disso que vocês vivem. E por isso vocês atacam as pessoas que não conseguem controlar. Então, no momento em que você ouve a ADL aparecer e começar a nomear pessoas, você basicamente já deveria saber que pode confiar que as pessoas que eles estão nomeando não estão sendo financiadas por eles. Como eu disse, todos os caminhos levam de volta à ADL. Então agora sabemos por que houve essa estranha proliferação do termo woke, certo?
vindo de pessoas que são radicalmente pró-Israel e que estão infiltrando o movimento MAGA e tentando destruí-lo. É ridículo. Quero dizer, é tão ridículo. E eu quero dizer o seguinte: um de vocês me enviou um e-mail ontem à noite, porque acho que muitos de vocês que enviaram outros e-mails ficaram tão surpresos com o que não sabiam sobre a Segunda Guerra Mundial, porque entramos nesse assunto. Eu mencionei o Acordo de Havara como uma das coisas que eu pensei. Ok, isso é algo que eu não sabia. E alguém perguntou, você vai falar sobre o genocídio dos alemães, tipo, levando a isso? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial... Sim, eu já falei sobre isso. É por isso que há uma recompensa bem alta pela minha cabeça. Mas fico feliz em falar sobre isso de novo. Eu faço isso com prazer. Então talvez vamos para alguns anúncios e eu vou te mostrar um pouco mais de história oculta que está bem debaixo do seu nariz. Antes de mais nada, quero passar para a Preborn, porque 24 de junho marca 3 anos desde que Roe v. Wade foi revogado. Mas a dura verdade é que o aborto, na verdade, não acabou. Na verdade, piorou. Os abortos atingiram o maior número dos últimos 10 anos porque a luta mudou dos tribunais para um lugar muito mais perigoso. Casas das pessoas... Ok, hoje, mais de 60% dos abortos acontecem por meio de pílulas que as mulheres tomam sozinhas por medo. Eles não têm nenhum suporte. Quer dizer, é absolutamente horripilante. O que acontece depois? As mulheres estão dando à luz seus bebês totalmente formados em vasos sanitários e no chão dos banheiros. E claro, elas percebem naquele momento que esses bebês não são apenas tecido. Eles são seres humanos. E agora esses seres humanos se foram. Você precisa reconhecer, independentemente do que pensa, que isso não é cuidado com a saúde. É trauma. 11% das mulheres que tomam a pílula do aborto enfrentam complicações graves e muitas carregam cicatrizes emocionais pelo resto da vida. E é por isso que eu apoio a Preborn. Eles estão agindo onde a nossa cultura falha, oferecendo às mulheres a verdade, apoio financeiro real e prático e uma chance de escolher a vida. A Preborn já salvou 350 mil bebês e eles não podem fazer isso sem a nossa ajuda. A necessidade nunca foi tão grande quanto agora. Por apenas $28, você pode dobrar a chance de uma mãe escolher a vida para seu bebê e para si mesma. Então, se você quiser doar, acesse preborn.com/Candace. Novamente, é Preborn Candace. Além disso, para aqueles que se inscreveram ontem para apoiar meu trabalho, já que não sou financiada pelo Qatar Oran, quero avisar que meu site, CandaceOwens.com, foi reformulado no início deste ano graças à equipe da Patmos. Usamos a Patmos como nossa alternativa mais confiável às grandes empresas de hospedagem, porque eles possuem muitos data centers nos EUA e, com eles, o atendimento ao cliente é realmente baseado nos Estados Unidos. A Patmos nos oferece um valor incrível para todas as nossas necessidades de hospedagem e desenvolvimento web. Então descubra por que as empresas economizam muito e recebem um serviço melhor. Se você também quiser fazer a mudança como eu fiz para a Patmos, pode acessar o site da Patmos Tech para fazer a mudança hoje mesmo. Mais uma vez, é patmos.tech. Certo, agora vamos entrar em história proibida. Todo mundo meio que sabe porque aquele historiador Daryl Cooper foi ao programa do Tucker e simplesmente começou a apresentar outros fatos sobre a Segunda Guerra Mundial. E de repente o lobby pró-Israel, as pessoas que a gente sabe que são radicalmente pró-Israel, simplesmente surtaram. Pelo jeito que reagiram, se você só tivesse visto a resposta deles e não assistido ao programa, pensaria que ele deve ter simplesmente sentado na frente do Tucker, exigindo que as pessoas reinstalassem Adolf Hitler como se fosse algo grandioso. Foi uma loucura. A reação foi insana e você assistiu. Você fica pensando, qual é o problema disso? E você percebe que não é permitido questionar nada sobre a Segunda Guerra Mundial ou apresentar quaisquer fatos alternativos. E então eu devo dizer que, se você começar a estudar história, vai perceber que sempre foi uma guerra de informação. Isso é uma coisa que, estando nesse tipo de, eu diria, estudo moderado, definitivamente li muitos livros nos últimos anos enquanto tento correr atrás de tudo o que eu não sabia. Você perceberá que isso sempre foi um jogo de editora. Você tem que controlar os jornais. Você tem que controlar os livros didáticos que estão sendo impressos nas salas de aula para que você possa controlar as mentes. É isso. É uma guerra de informação. Ok? Então eu descobri que era isso. Não fiquei nem um pouco surpreso ao saber que agora que estamos caminhando em direção à era digital, alguém entrou em contato comigo, alguém em quem confio muito, e disse: Candace, só quero que você saiba que estamos em lados opostos nessa questão. Mas há dinheiro por trás desse movimento pró-Israel. Bilionários e bilionários israelenses entraram em contato e pediram para fulano fazer um vídeo pró-Israel. E então, um influenciador entrou em contato e disse que estão oferecendo dinheiro para que pessoas façam vídeos contra a Candace e contra o Tucker. Até $1.000 para um micro-influenciador. Isso é muito dinheiro. Essa pessoa deve ter muito dinheiro, seja lá quem for que está por trás disso.
E então hoje fizemos algo porque estamos muito interessados. Oferecemos uma recompensa de $10.000 para um influenciador que tenha recebido esse pagamento. Um micro-influenciador, não importa se você é micro. Envie um e-mail para tipscandalsoundwinds.com e nos mostre o e-mail concreto de quem lhe pagou para fazer um vídeo sobre mim e Tucker. E dizer que devemos ser financiados pelo Qatar porque essa é a campanha de informação sobre distância que está acontecendo agora. E nós lhe daremos 10.000 sem perguntas. Não importa você fez vídeo, nunca revelaremos nome. Você pode seguir frente e viver vida, ok? Prometa isso. Mas voltando ao ponto mais amplo que estou levantando aqui, que é que esta sempre foi uma guerra de informação, o que eu realmente fiz que irritou a ADL e me colocou na lista deles, finalmente falando de Jonathan Greenblatt, foi começar a falar sobre o genocídio alemão que ninguém conhece. Tipo, se você assistir a esse documentário, nunca mais vai conseguir esquecer dele. Você nunca mais conseguirá deixar de ver a peça selvagem. Ok. O que acontece é que quando a Segunda Guerra Mundial terminou, quando os aliados venceram e nós não deveríamos, nós encerramos um holocausto intencionalmente. Nós, alemães genocidas. Permitimos que os alemães fossem genocidas por alguns soviéticos psicopatas e psicopatas. Eles tomaram suas casas, eles levaram tudo. Eu me pergunto o que eles fazem com seus pertences. Imagine quando você simplesmente tira as pessoas de suas casas e você está por trás dessa limpeza étnica. E eu fiquei horrorizada. E há pequenos detalhes ali que são profundamente perturbadores. Como, por exemplo, que um dos indivíduos que literalmente comandava um campo, isso já depois da guerra, estava cometendo assassinatos em massa de alemães. E era tão sádico que fazia com que eles se empilhassem em uma pirâmide enquanto estavam nus, de modo que acabavam se esmagando uns aos outros. E esse homem, cujo nome era Solomon Morel, depois fugiu para Israel, e Israel o protegeu quando quiseram processar esse crime de Solomon Morel, tenho quase certeza que esse é o nome dele. Skyler, odeio te interromper assim, mas se você puder puxar, eu acho. Sim, Solomon Morel, que estava comandando esse campo assassinando em massa alemães. E então, quando a Polônia disse, ei, mandem-no de volta, gostaríamos de processá-lo por crimes contra a humanidade, Israel disse, não, vamos proteger esse cara, ok? Agora, o genocídio alemão ele não é algo que aconteceu, algo sobre o qual eles não têm permissão de falar. Porque então o que eles fizeram foi aprovar também leis de discurso. Então, até hoje na Alemanha não se pode falar se você ou sua família descendem de um desses. E muitos descendem. Eram milhões, ok? Essa limpeza étnica intencional, você não pode falar sobre isso. É por isso que eu falo, porque sou americano e ainda tenho liberdade de expressão. Isso não começou logo após a guerra. Na verdade, se você quiser e estiver interessado em aprender mais sobre o que você não sabe, deveria saber que houve apelos para genocidar os alemães. Uma guerra contra os anglo-saxões começou muito antes disso, antes da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, eu atribuo isso aos comunistas que tentaram derrubar a Alemanha. Houve um movimento de comunistas que tentou derrubar a Alemanha em 1848. Esses são chamados de os 48eres. E quando não tiveram sucesso, esses 48istas. E eles não eram apenas da Alemanha, mas todos eram coordenados. Veja, aqui diz que eram europeus que participaram e apoiaram as revoluções de 1848 que varreram a Europa. Particularmente aqueles que foram expulsos ou emigraram de sua terra natal. Após essas revoluções, para onde eles foram? Eles vieram para a América. Skylerar, se você rolar para baixo, começará a listar as famílias que vieram desses 48istas. Você tem, por exemplo, a família Pfizer, a família que criou o Jardim de Infância, todos esses grandes editores e escritores, a maioria, todos estavam envolvidos com escrita, música e coisas que realmente influenciaram a cultura e eles tinham dinheiro. Esses não eram, como se pensa, alemães pobres emigrando. Eram comunistas vindos de famílias ricas que tentaram derrubar o governo alemão, fracassaram e então vieram para a América e estabeleceram muito mais do que seria confortável. E eles mantiveram essa narrativa de que precisavam convencer os americanos a odiar os anglo-saxões. E eu vou lhe dar uma prova. Muitas dessas pessoas não fizeram tudo isso, eu diria, ou eu não saberia. Não examinei todos os nomes que vieram para a América para ver onde suas famílias estão hoje. Mas houve até livros publicados pedindo explicitamente um genocídio alemão. Theodor e Kaufmann publicaram este livro, A Alemanha Deve Perecer. Certo? Você vê isso? Que ele era o empresário e escritor que publicou A Alemanha Deve Perecer, pedindo a esterilização do povo alemão e a redistribuição das terras alemãs. Agora bata nisso. Você conseguiria acertar Germany Must Perish? Porque é muito interessante. A maneira como eles descrevem esse livro é como se estivessem tentando defendê-lo de uma forma estranha.
E para deixar claro, as pessoas gostaram do livro. Como diz aqui, Coffin defendia o extermínio em massa do povo alemão por meio da esterilização forçada e o desmembramento territorial da Alemanha após uma vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Kaufman resumiu a Alemanha deve perecer em anúncios no New York Times e no New York Post como um volume dinâmico que delineava um plano para a extinção da Alemanha e continha um mapa mostrando a possível dissecação e repartição de seu território. Hoffman defendeu seu plano de esterilização de alemães em uma entrevista publicada em 1941 na edição do Canadian Jewish Chronicle. E isso continua e continua. Fala sobre a recepção nos Estados Unidos. Ninguém disse, isso está errado. Tipo, não deveríamos estar fazendo isso? Ok. Houve um esforço coordenado. E então, quando você aprende sobre Freud, a família Freud que estabeleceu a propaganda U na América, o Edward Bernays, sabe, uma das campanhas de influência dele foi como fazer os americanos odiarem os anglo-saxões. E o que acho problemático é que quando você pesquisa a genealogia dessas pessoas, ela te leva diretamente de volta a esses comunistas que queriam que os anglo-saxões fossem assassinados desde o dia em que tentaram derrubar a Alemanha. E todas essas outras nações, na verdade, remontam aos 48R. Quero acertar exatamente o que eles... Quais outros países estavam envolvidos nisso? Se você voltar apenas aos 48Rs e ver onde eles se estabeleceram na América, também acho isso problemático. Muita coisa aconteceu. De qualquer forma, não vamos conseguir abordar tudo isso hoje. Mas, isso é só uma curiosidade para você. Eu tenho muitas perguntas sobre os 48. Para ser bem específico, é muito difícil descobrir quem foi preso. Eu tentei. Entrei em contato com pessoas na Alemanha que eu conheço e com quem sou amigo. Todo mundo está apavorado porque você pode ser preso na Alemanha. Você não pode questionar a narrativa. A Segunda Guerra Mundial aconteceu e leis sobre discurso foram aprovadas. Como você sabe, leis de liberdade de expressão são sempre aprovadas quando as pessoas dizem a verdade sobre tudo, certo? Você não pode dizer nada. Vamos criminalizar a liberdade de expressão porque sabemos que é a verdade, porque estamos dizendo a verdade? Como se isso me deixasse desconfortável. Mas sim, eu acho que é. É por isso que, quando as pessoas nos Estados Unidos hoje dizem que acreditam que é intencional estarmos tendo todas essas crises de refugiados em países que estão inundando nossas fronteiras e sentem que estão perdendo sua identidade, seja ela britânica, por exemplo, isso é um grande problema no Reino Unido agora. É um enorme problema nos Estados Unidos e estamos meio que nos tornando esse caldeirão multicultural e, ao mesmo tempo, sendo chamados de racistas ou antissemitas, seja lá o que for, se apontarmos isso. Sim, isso já acontece há muito tempo e eu não me sinto confortável quando pesquiso e descubro que pessoas como Solomon Morrow, que participaram ativamente de tentativas de assassinato em massa dessas pessoas, ele realmente participou, admitiu esses crimes de guerra, não há dúvida. Depois são protegidos pelo Estado de Israel. Isso não faz sentido para mim. E sim, consigo traçar um fio condutor entre esses comunistas radicais e o sionismo radical que existe hoje, segundo a minha própria pesquisa. Mas, novamente, isso é algo que estamos discutindo agora no meu Clube do Livro, porque estamos aprendendo que, se você está acompanhando os capítulos, hoje à noite teremos Clube do Livro. Vamos falar sobre alemães, que essas pessoas sádicas que fundaram Hollywood estavam então vindo e trazendo todos esses atores e atrizes da Alemanha, colocando-os na frente das câmeras e fazendo-os parecer legais, enquanto corrompiam a cultura americana. Eles estavam intencionalmente atacando princípios cristãos. Aprendemos isso em Hollywood Babylon. Então tem muita coisa acontecendo aí, senhoras e senhores. E eu sinto que preciso dizer, de forma muito clara e inequívoca, que algo realmente não está certo e que, infelizmente, há muitas vítimas inocentes ao longo de toda a história da humanidade. De qualquer forma, eu sei que vocês, com certeza, vão fazer alguns comentários e observações aqui, como sempre fazem. Primeiro tenho que passar a palavra novamente para nossos patrocinadores. Conversa pura. E se eu dissesse que você pode cortar sua conta de celular pela metade e apoiar uma empresa americana que compartilha seus valores? Valores como apoiar nossos veteranos e criar empregos no Zecila. Se eu dissesse que você não precisa abrir mão da cobertura porque estará na rede 5G mais confiável da América? A única operadora de telefonia móvel que o programa endossa. PureTalk, uma operadora de telefonia móvel liderada por veteranos no ZEUA. Equipe para que você tenha o melhor suporte. Se você é cliente da Verizon, AT&T ou T-Mobile, junte-se às centenas de milhares de pessoas que cortaram a conta pela metade. É isso mesmo. A família média economiza mais de $1.000 por ano quando faz a troca. A PureTalk é a operadora de celular minha e da minha família, e pode ser a sua também.
Mude em apenas 10 minutos acessando puretalk.com, Owens, com planos a partir de apenas $25 por mês. O que você está esperando? Você pode acessar puretalk.com, Owens, e fazer a troca para a PureTalk Wireless, feita por americanos para americanos. Além disso, você já está tomando café. Por que não tomar um café que contribui para algo bom, uma boa causa? A 7 Weeks Coffee é a empresa de café pró-vida da América que tem a missão de financiar o movimento pró-vida, uma xícara de café por vez. Queremos saber por que eles se chamam 7 Weeks. É porque, com 7 semanas, um bebê tem o tamanho de um grão de café e é nesse mesmo período que o batimento cardíaco é claramente detectado no ultrassom. É por isso que eles doam 10% de cada venda para apoiar centros de atendimento à gravidez em todo o país. Eles já arrecadaram quase $1 milhão para esses centros e salvaram milhares de vidas. E posso dizer que o café é fantástico. Livre de mofo, pesticidas, cultivado à sombra, baixa acidez, produzido organicamente, atende a todos os requisitos. Agora você pode ajudar a 7 Weeks Coffee a fazer história através da campanha $1 milhão pela vida, porque estão muito perto de alcançar $1 milhão em doações para organizações pró-vida em todo o país. Acesse 7weekscoffee.com e economize 15% para sempre. Ao assinar, recebe um brinde e, exclusivamente para meus ouvintes, usando o código Candace, ganha mais 10% de desconto no seu primeiro pedido. Isso é um total de 25% de desconto no seu primeiro pedido, além do seu brinde. Lembre-se, seu pedido vai ajudar diretamente a apoiar uma rede de mais de 1.000 organizações pró-vida em todos os Estados Unidos. Ok, pessoal? Vamos aos seus comentários novamente. Quero lembrar vocês que estamos analisando isso agora porque vemos essa guerra de informações que sempre aconteceu, certo? Aqueles de 1848 também queriam derrubar o czar da Rússia. Eles queriam derrubar todos esses reinos cristãos. E sim, fica realmente interessante quando você analisa isso e percebe que a forma como conseguiram fazer isso foi por meio de publicações como livros escritos, agitando o público e depois levando as pessoas a derrubar, e acho que isso basicamente acontece hoje em dia. Eles estão migrando para o meio digital. E você está vendo isso. As pessoas são como Candace, fazem todos esses vídeos sobre você, sugerindo que você é financiado pelo Qatar e que as pessoas não deveriam ouvi-lo. Sempre as mesmas pessoas. Peguei um Carlson Dave Smith e finalmente, como eu disse, aprendemos que há dinheiro por aí. Ok. Então sim, queremos mais informações sobre isso. Vamos ler alguns dos seus comentários aqui. Aliás, você pode enviar essa informação para tipscandaceowens.com. Tipscandaceowens.com vai te pagar $10 mil. Sem perguntas. Patrick Carlin escreve: Eu sou a favor de cortar o financiamento de Israel. Mas o que você acha que vai acontecer com Jerusalém se os muçulmanos assumirem o controle? Acho que isso já aconteceu antes, mas estou curioso para saber qual é a sua previsão para os locais sagrados cristãos. Quero dizer, acho que podemos simplesmente olhar para o que estava acontecendo lá, tipo, você sabe, em 19 antes de 1948. De novo, eles não estavam envolvidos. E eles acolheram refugiados da Segunda Guerra Mundial que seguravam cartazes dizendo: os alemães fizeram coisas terríveis. E tipo, só precisamos de um lar. A imagem disso é impressionante, se você ainda não viu. Aliás, o cartaz que eles seguravam no barco, e eles os aceitaram em sua casa, e agora estamos aqui, hoje. Então, aliás, talvez os cristãos precisem de uma tomada de poder cristã completa. Os escolhidos. Austin Bryant assiste Free escreve: Oi, Candace, você está certa. Então não deixe o barulho te afetar. Você é inteligente e focada na verdade. Eu deixei a esquerda e a direita. Libertador apontar as besteiras. Meus olhos estão bem abertos e eu sei que os seus também estão. Mantenha-se forte. Eu não consigo mais jogar esse jogo de esquerda e direita. E eu realmente achava que era só a esquerda, mas quanto mais eu envelheci e mais coisas eu prestei atenção, fica muito claro que são os dois lados e o tio Step fingindo nos manter brigando uns com os outros, enquanto todos nós sofremos por causa desses, eu acho, psicopatas que estão comandando o mundo. Omar Raoui diz que o mundo muçulmano nunca teve problema com os iramendeiros até o apoio deles a Israel. As únicas nações que eram contra eram os países europeus que os estavam invadindo. Sabe o que é engraçado sobre isso, Omar? Eu disse isso para o Piers Morgan. Acho que eles acabaram de lançar o episódio, aliás, de mim e do Piers debatendo sobre isso. E eu fico tipo, ele diz, bem, eles estão gritando morte à América. E eu fico tipo, por que eles estão gritando morte à América? Por que eles escolhem a América para gritar morte à América em vez de qualquer outro país? E é tipo sim, porque estamos casados com essa política israelense de expansão no território do Oriente Médio, que é demonstravelmente demoníaca. Vamos parar de ser a mãe bêbada que apoia tudo o que o filho faz e diz que ele nunca erra. Não é assim, tem muita coisa errada acontecendo. É como se houvesse muita coisa errada acontecendo e precisamos reconhecer isso. De novo, não importa se você é negro, branco, judeu, muçulmano, chinês, japonês.
Tipo, se você é americano, deveria querer que isso acabasse. Os eleitores MAGA deixaram esse cavalo de Troia chamado Trump entrar na Casa Branca e a primeira coisa que ele faz é encher seu gabinete de neoconservadores. É constrangedor para WASN.net e Yahoo. Faça Trump ceder de novo e de novo. Aqui está o que eu vou dizer. Eu já vi e ouvi uma conversa em que pessoas próximas ao Trump, não vou citar nomes, disseram que a melhor maneira de fazer Trump fazer algo é dizer a ele que a base dele adora isso e falar tipo, eles vão adorar isso, eles vão adorar isso. Tipo, ele vai fazer porque, no fundo, ele só quer ser amado pelas pessoas da esquerda e da direita e quer fazer a coisa certa. E esse poder, nas mãos de alguém que está sussurrando no ouvido dele, que na verdade não tem nenhuma lealdade ao Trump, mas é um Israel Firster, pode causar muito dano. Então é meio que um cenário de quem balança o berço. Tipo, a pessoa que está sussurrando no ouvido dele, como o Mindinho, pode iniciar uma guerra inteira e a base vai adorar isso. A base vai adorar isso. Eu também sei, com certeza. E se isso mudou desde então, fico feliz em ser corrigido. Mas o Trump não aperta o enviar nas próprias publicações do Truth Social e nos tweets dele. Ele escreve eles. Mas na época era o Dan Scavino que apertava o enviar, certo? Então é como se ele só estivesse ditando. Ele é um cara ocupado, gosta de twittar, blá blá blá. Então ele não está vendo o feedback instantâneo da base MAGA dizendo tipo, eu odeio isso. E aquela pessoa que está sussurrando no ouvido dele, seja lá quem for, certo? Os conselheiros, o gabinete, eles dizem que a base adora. Eles poderiam estar dizendo que a base adora isso. Eles adoram. Seria uma grande demonstração de força militar se conseguíssemos isso. Os militares, sua base achava que os militares estavam ficando fracos. Pense nisso. Se você for lá e acabar com o programa nuclear deles à noite, a base pode adorar isso. É assim que eu acho que você poderia manipular o Trump para fazer alguma coisa, então ele não faz isso porque é uma má pessoa, mas porque ele pensa, ok, não, tudo bem. Todos os meus conselheiros, essas pessoas em quem confio, estão dizendo que a base precisa ver uma demonstração de força militar e, ao mesmo tempo, que a questão nuclear é um problema. E eu acho que ele tem algumas pessoas ruins ao redor dele. Eu realmente acredito nisso porque já passei tempo suficiente com o Trump no passado para saber que ele não age a partir de um ponto de maldade. Ele não age assim. Como eu disse, não me arrependo do meu voto no Trump. Arrependo do gabinete que ele montou e das pessoas ao redor dele. Não confio neles. Eles são Israel em primeiro lugar, não América em primeiro lugar. E para ser Israel em primeiro lugar hoje, você tem que ser mau. Você só precisa ser mau, considerando tudo o que eles fizeram. Lembro que o Clube do Livro será hoje às 18 horas, horário do leste. Sairemos assim que terminarmos esta transmissão em minutos. E então, a noite dos clubes do livro às 18 horas, horário do leste. Acesse canisowens.com. Enquanto continuamos lendo Hollywood Babylon. Em seguida, Elizabeth escreve: My Baby Didn't Do Nothing é o hino de 2025. Então escreve o Observador Inteligente Real. Quem diria que, não importa em quem você votasse, acabaríamos no mesmo lugar? Um grande papa disse uma vez: a guerra é sempre uma derrota para a humanidade. Obrigado por ser firme e um católico sem rodeios. Muito obrigado a todos vocês por me apoiarem. Porque se vocês não me apoiassem, se não se inscrevessem no site, comprassem meu livro, todas essas coisas, eu não poderia fazer o que amo, que é me comunicar com vocês e tentar entender o que está acontecendo no mundo e, espero, de uma forma positiva. Eu nunca quero que as pessoas se sintam desanimadas assistindo a este podcast todos os dias. Não está perdido? Toda esperança não está perdida. Especialmente porque todos nós estamos despertando. Por fim, Joel escreve: Tel Vaughn realmente foi ao Catar. Ele fez uma apresentação para as tropas americanas. Estou surpreso que eles não estejam atacando ele. Eles estão atacando totalmente o Obon. Procure o nome do Obon. Também estão dizendo que ele é financiado pelo Catar. Laura Loomer está dizendo: ele foi ao Catar. Deixando de lado o fato de que ele se apresentou para as tropas, ela está tipo... E ele voltou e está falando coisas contra Israel de novo, ignorando o fato de que Bibi Netanyahu já trabalhou com o Catar e Israel trabalha com o Catar em tantas áreas. E ele é quem financia o Hamas. Eles deixam tudo isso de fora e tentam convencer você de que todos nós estamos traindo nossos países, o que eu simplesmente não... Eu não faria isso. Eu simplesmente não faria isso. Espero ter provado ao longo do último ano que minha alma realmente não está à venda. Eu preferiria destruir tudo e recomeçar do zero do que dizer algo em que não acredito ser verdade. Eu realmente falo isso de coração. Enfim, pessoal, amanhã vamos lançar nossa entrevista com o Russell Brand. Ele esteve aqui na semana passada e tivemos uma ótima conversa, um bate-papo maravilhoso para colocar o papo em dia com ele. Então, isso estará aqui. Caso contrário, nos vemos em candaceowens.com. Acesse, inscreva-se, apoie o programa, apoie Vozes Independentes. E se você souber de algo sobre essa campanha que está acontecendo nos bastidores, por favor envie um e-mail para tips@candaceowens.com.
Fora isso, nos vemos em um episódio ao vivo na quinta-feira.